Bom dia, pessoal. Eu sou Ângela. Monique já apresentou, mas vou me apresentar rapidinho, novamente. Eu sou psicóloga, sou formada há 7 anos, trabalho na clínica com a abordagem da psicanálise, que é uma das questões que a gente traz na psicologia, né? Como cada profissional trabalha, tem uma forma de trabalhar, uma abordagem para trabalhar com a sua terapia. É a mesma abordagem da Ellen, mas a Ellen pode falar um pouquinho depois. Também sou formada em neuropsicologia e avaliação psicológica, que é um outro tipo de serviço, ou seja, pacientes que tenham, por exemplo, dificuldade de atenção, acho que tem um TDAH, ou idoso que tem uma demência, alguma coisa assim, chegue até mim para eu ajudar a diagnosticar esses pacientes. Então, eu trabalho muito na observação desses pacientes, nesses fenômenos. E hoje, assim, eu e a Ellen, a gente pensou em fazer um bate-papo. A gente está vivendo a quarentena junto com vocês, né? A pandemia junto com vocês. Então, a gente também sente muitas coisas parecidas. E esses dias eu achei engraçado. Eu fui conversar com uma pessoa que eu falei assim, ela perguntou para mim, como é que tá a sua quarentena? Eu falei, já fiquei ansiosa, já comi bastante. E aí essa pessoa falou, meu Deus, mas como assim? Se psicólogo fica ansioso, como é que eu vou dar conta, né? Eu falei, mas calma, a gente também é humano, né? A gente também passa por essas coisas. A questão é como que a gente vai lidar com essa ansiedade. Mas aí, antes de fazer as perguntas, que a gente vai fazer algumas perguntas provocativas, se vocês puderem compartilhar também o que vocês estão sentindo no chat e tudo mais, eu queria que a Ellen se apresentasse antes de eu fazer perguntinhas. Bom, então vou me apresentar. Me chamo Ellen, sou psicóloga já tem uns 10 anos e eu trabalho há quase 10 anos na rede pública de saúde. E eu trabalhei durante 6, 7 anos exclusivamente com violência sexual e tem 1 ano e meio que eu estou na parte da maternidade, trabalho lá no HMIB. E essa é uma área que, de fato, eu gosto muito. Violência, trabalhei por muito tempo, mas não por um desejo meu, mas, enfim, por uma necessidade do serviço. E agora eu estou onde, de fato, eu gosto de estar, que é na parte da maternidade. Então, eu trabalho na parte na unidade de cuidados intermediários neonatais. O meu objetivo de estudo é relação mãe-bebê. E aí eu trabalho lá na UCI Externa, que é nessa unidade de cuidados intermediários neonatais, e também eu atendo no meu consultório. Então, assim, embora eu não goste especificamente de trabalhar depressão ou ansiedade como temas de trabalho, é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado, principalmente desde que a pandemia começou. Então, assim, eu achei interessante o que a Ângela falou, porque, assim, isso que a gente está vivendo é novo para todo mundo. Psicólogo, terapeuta, padre, pastor, tudo mais, pessoas que de alguma forma se cuidam, teoricamente deveriam se cuidar mais e estudam mais essas questões, também não tem resposta para isso, mas que cada um vai conseguir a sua maneira lidar com essa situação e a gente vai vivendo essas ondas, né? Por exemplo, em março, quando a pandemia começou, estava todo mundo de um jeito. Em abril, viu que a coisa era muito mais séria, algumas pessoas deprimiram um pouco mais. Em maio, algumas pessoas tocaram foda-se, agora em julho o povo está querendo retomar a vida. Então, a gente vai vivendo essas ondas de acordo com a forma como a gente se sente, com os recursos externos e internos que a gente tem para lidar com a situação. Então, assim, não sei se a Ângela já quer começar com as perguntas para vocês, mas eu queria saber de vocês, assim, como é que tem sido ter aula online, fazer tudo online, não poder sair de casa. No geral, assim, as perguntas que eu começaria fazendo também, né, Ellen, quais mudanças e queixas eles apresentam hoje, e se essas queixas já vinham, né, que a gente pode entrar depois no ano, né, se essas questões que vocês estão vivendo hoje já estavam existindo antes da quarentena, foi potencializada com a quarentena, ou se vocês começaram a sentir coisas na quarentena. Porque tem sensações que são esperadas, né, em momentos de catástrofe, de desastres, de pandemia. Então, ficar ansioso é natural. Mas, será que essa ansiedade já poderia estar aí e piorou? Né? Então, se vocês puderem escrever no chat pra gente, estão sentindo ansiedade? Estão sentindo medo? Tem gente que não acredita no que está acontecendo, está com raiva, o que vocês estão sentindo? Porque eu, particularmente, na primeira semana que contei para ela, estava bem ansiosa, correndo o mundo, me achando de férias. Posso ficar em casa, estou de férias, né?
Aí depois da segunda semana, uma angústia grande de, meu Deus, como é que eu vou fazer minha atividade física, né? Porque eu fazia uma atividade física presencial, como é que fica o online, né? Então, não tenho aula online igual vocês, né? Mas algumas coisas eu percebi que no online é diferente, é mais desgastante. Aprender, né, Ângela? As aulas, por exemplo, de atividade física, não sei se a Ellen está tendo alguma experiência com isso ou alguém está tendo com isso, mas a minha aula, por exemplo, de Pilates era 50 minutos, agora estão fazendo em 30, porque fica muito desgastante, né? Sim. Assim, essa coisa do online, eu não sei como é que vocês, alunos que estão na graduação, percebem isso, mas, por exemplo, pra gente, eu tenho sorte de ainda ir para o hospital, embora agora esteja de férias, mas eu ia para o hospital, então eu saía um pouco de casa, via outras problemáticas, mas quando eu estava atendendo os pacientes do consultório, eu ficava em casa, eu sentava a bunda aqui na cadeira, sei lá, de 1 da tarde até 7 da noite, ou então às vezes era o dia inteiro. E é muito mais desgastante, porque para a gente manter a concentração é muito difícil, né? Então a gente vai se cansando de uma outra forma. Aquilo que antes a gente fazia quase como um lazer, eu vou dar uma olhada no Instagram, ver uns e-mails, ver alguma coisa, agora é o que você tem para fazer. E por um lado é legal, mas por outro lado é um saco, é muito chato isso, né? Não ter esses outros recursos. Né, Ellen? Exato. A angústia, assim, eu falo com eles, porque, assim, eles me veem, mas eu não os vejo, sabe? Então, isso tem hora que gera uma angústia mesmo, sabe? Assim, eu não sei se eles estão entendendo o que eu estou falando, não sei se estão interagindo, não sei se não estão, né? Então, assim, são outros estímulos desafiadores totalmente diferente do que a gente é presencial. Presencial, o que a gente se preocupava muito? Eu vou me preocupar em passar o conteúdo de uma forma interessante, né? Especificamente essa disciplina. Isso com a fisioterapia, mas eu preciso policiar a conversa em sala de aula, eu não posso deixar dispersar, eu não posso, né? Tempo, tal. Hoje a demanda está outra. Eu falo com eles sempre, que assim, em sala de aula eu pedia para eles calarem a boca. Aqui eu peço para eles falarem, né? Eu falo, gente, fala, cadê vocês? Então, assim, está muito uma energia, é um desgaste emocional, né, que eu tenho percebido, que eu tenho vivenciado. Algum aluno quer se pronunciar, quer falar um pouco? Aqui, ó, a Andrea falou, aqui, ó, vamos ler aqui. A Andrea disse, ansiedade potencializou e depois melhorou. Acredito que consegui me adaptar bem, ter mais tempo para mim e mais autocuidado. Importantíssima essa parte do autocuidado, Andrea. Mas a parte do EAD eu me vejo um pouco indisciplinada ainda. Difícil adaptação, tento sempre me policiar para manter tudo em dia, mas não tem sido fácil. E, de fato, é muito chato, porque a gente não consegue, às vezes, fazer as trocas. E eu não sei se vocês repararam, o tanto de curso online que, de repente, apareceu. Todo mundo na face da terra que tinha um curso começou a colocar esse curso para girar, até por uma questão econômica. E até quem não tinha, né? Exato. E assim, eu lembro que no início da pandemia, eu falo, gente, eu vou estudar muito. E eu estou na reta final do meu mestrado, então na minha cabeça vou terminar meu mestrado, vou fazer curso de marketing, vou fazer curso disso, curso daquilo outro. Hoje, a única coisa que eu quero é terminar esse bendito mestrado e ficar quieta. Nem Instagram mais eu quero entrar, porque é muito desgastante. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar um dia inteiro na frente de uma tela, se desgastando e com uma sensação de frustração. Porque uma coisa que é importante a gente também perceber é que a internet, ela coloca como se todo mundo tivesse gozando a vida mais do que você. Tem gente que está na quarentena, mas conseguiu comer saudável, emagreceu, fez atividade física, tomou sol porque a casa fica num lugar assim assado. Poxa, que saco! Eu estou tentando viver e o povo me vem com isso. Gente, eu consegui fazer 3 aulas de atividade física e achei um saco. E aí eu falei, não vou ficar me submetendo a isso. Porque me gera ansiedade,
eu fico pé da vida, tenho que organizar toda a sala aqui para conseguir fazer, eu não faço. Tento dar uma caminhada para ir no mercado quando dá, caminho muito no hospital, e pronto, essa tem sido a minha atividade física, porque eu não quero mais uma cobrança. Então, assim, essa coisa é importante a gente perceber, né? Quando a Andrea falou que ainda me sinto um pouco indisciplinada. Avalie isso, porque às vezes esse sentimento de indisciplina que você está tendo é muito mais uma cobrança exacerbada do que, de fato, você não está fazendo a sua parte, né? Nossa, Ellen, e é interessante você falar isso, porque ontem eu tava esgotada emocionalmente. A gente que trabalha, porque assim, antes da quarentena eu tinha o meu Instagram profissional, mas não mexia muito nele. Na quarentena eu pensei, vou começar a mexer. Fiz live todos os dias da semana. Gente, pra quê? Pra quê? Eu cheguei no final da semana já saturada de live, não aguentava mais aquele negócio. Vi que é interessante, dá para produzir conteúdo, mas no ritmo que a gente se obriga, que talvez possa ser o que a Andrea faça, uma hiperprodutividade não leva a nada, né? Ontem eu estava tão fatigada porque as pessoas ficam mais tempo conectadas na rede, então o tempo todo as pessoas parece que estão ali, né? O que eu acho difícil da rede é isso. Você está online, a pessoa acha que já pode falar com você. Então vem uma demanda muito grande. Não sei se Monique, como professora, sente isso, né? Toda hora alguém pede alguma coisa para você fazer. Responde isso, responde aquilo, tem como a gente fazer sala, tem como fazer aquilo. No final, a única estratégia que eu tô achando para fazer é desligar o celular, sabe? Deixar ele um tempo. Agora eu vou fazer uma rotina de vou abrir o celular de manhã e à noite, e à tarde não vou mexer. E como 24 horas, né? Isso, e como os trabalhos agora estão conectados, essa urgência vem muito maior, mais potencializada. Uhum. A Letícia, a Ângela, tinha colocado aqui uma coisa que é, me identifiquei, kkk, no início estava achando super ok, também, Letícia, e depois de algumas semanas começou a ficar difícil ter essa concentração, disposição para as aulas em EAD, emocionalmente cada dia estou mais chorona, e tem dias que eu fico completamente irritada e quase não quero sair do quarto. E aí, Letícia, acho que é importante, né, a gente perceber, assim, contextualizar o que a gente sente, porque o que a gente sente tem a ver com os estímulos externos e também tem questões internas de cada um, que podem ser situacionais ou podem ser coisas até de algum tempinho atrás, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de muita angústia e não é só, por exemplo, no CEUB, em Brasília, no plano piloto ou no Brasil, é numa escala global e ninguém tem respostas. Então, se a gente for parar para pensar, qual vai ser o futuro da humanidade? Não sei nem como é que vai ser o Natal desse ano. Não vai ter festa junina. Então, várias coisas que davam prazer pra gente, uma viagem. Quantas pessoas não juntaram bastante dinheiro para poder viajar, para poder investir num negócio? E agora tá tudo parado. Então, a gente está vivendo um momento que é uma onda muito negativa. Então, isso normalmente acaba potencializando coisas que já não estavam bem. Então, assim, às vezes, não vou me formar no prazo que eu gostaria, ou perdi meu emprego, ou não vou ter o estágio que eu estava pensando em ter. E aí vem com esse clima todo social, a gente deprime na certa. E a gente precisa perceber também que esses sentimentos de depressão, de ansiedade, não necessariamente eles já são patológicos. É importante a gente contextualizar, por quê? Porque esses sintomas, eles dão um contorno para a situação e é uma forma da gente se defender dessa loucura toda também. Se a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo e está tudo paz e amor, olha, às vezes você está mais doente do que uma pessoa que está chorando, do que uma pessoa que está deprimida no quarto. Por quê? Porque você está negando a realidade. Não é uma hora que assim, vai passar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá. Isso não quer dizer também que eu preciso me desorganizar tanto. Né? Então, assim, essa coisa que a Ângela falou da rotina. O que ela é interessante é porque ela ajuda a gente a se organizar. Então, assim, de manhã eu tomo café, cuscuz. Meio-dia eu almoço. À noite eu como outra coisa. Netflix eu vejo num determinado horário. Não pode ser essa bagunça toda, porque isso desorganiza muito a gente. Nossa, Ellen, e isso lembrou, assim, o quanto o prazer, o lazer que você tinha também fica desorganizado, né, nesse momento.
Então, eu lembro o boom de seriados que eu queria assistir, porque eu tinha tempo, e filmes, só que isso acabou virando uma obrigação. Em vez de trazer um prazer, me trouxe uma angústia mesmo, uma obrigatoriedade de estar seguindo o ritmo de todo mundo também. Que é isso que você falou, que as pessoas estão ali mostrando que estão gozando, né, que estão felizes fazendo aquilo. Vi todos os seriados que eu precisava ver da minha lista, mas, pera, será que é o que me faz bem? Às vezes eu prefiro ter um tempo para ler, para ficar na rede olhando nada, sabe? Em vez de ter que ficar nessa obrigatoriedade. E achei legal que você falou, porque teve uma das meninas aqui, Carolina, falou, ansiedade e desânimo muito, nada novo, só potencializado. Então, o que a gente já sentia e o que a gente já apresentava pode vir a intensificar, e a importância de como a gente lidar com isso, né? Aí a Gabriela disse, então, eu não gosto de ter aula à distância porque tenho dificuldade em focar. Isso já é um fato que de cara foi complicado para mim. Aí tem também o fato de ter um bebê em casa. Tem dias que, nossa, gente, nem lembra, nem percebe que estamos na pandemia, porque estamos fazendo coisas 24 horas para ele. Mas tem dias que bate a tristeza de, nossa, como que o mundo vai ficar? Quando voltaremos para a nossa vida, né? Fico bem frustrada e triste. E aí, Ellen, fala um pouquinho também como que é essa relação mãe e bebê, já que você trabalha com isso, porque eu acho que é uma outra realidade que é bem específica, né? Quem tem criança, quem tem filhos, como é que fica essa relação? O que você tem percebido? É interessante porque tem algumas pessoas que elas querem lidar com esse momento não falando o que está acontecendo para as crianças. Então, assim, não está acontecendo nada. Mas a criança, ela sacou tudo já, mesmo que seja um bebezinho de meses, gente. Por quê? Porque se antes o pai e a mãe saíam para trabalhar, para estudar, para fazer compra no mercado, para ir para uma festa, agora está todo mundo em casa o tempo inteiro. Está todo mundo muito mais ligado no computador e no celular do que antigamente. Então, assim, é importante que a gente possa, em primeiro lugar, comunicar isso para o bebê, né? Comunicar isso para uma criança pequena. Falar, olha, estamos vivendo uma coisa muito nova nessa geração aqui, né? Final do século XX, início do século XXI. Por quê? Porque, assim, pouquíssimas pessoas passaram pela gripe espanhola, pouquíssimas pessoas passaram por outras pandemias, assim. Então, a gente está vivendo uma coisa que ninguém tem repertório para lidar. E eu acho que é muito importante que a gente possa, inclusive, colocar, não tá legal, eu não tô feliz, tá um saco. Quem fica o dia inteiro em casa tem muito mais trabalho do que quando a gente sai. Porque quando a gente saía, a gente podia, eu quero comer, eu vou e pago. Eu vou lanche com uma amiga, eu faço outras coisas. E aí em casa tá tudo ok, alguém às vezes até cuida ali. Quando a gente fica o dia inteiro em casa, tem muito trabalho de casa. Então eu lembro que no início da pandemia, muita gente falava assim, agora eu vou aproveitar para armar meu armário, armar os livros e tal. E tinha uma coisa legal disso. Só que se você for parar para pensar, uma semana em casa, ok. 2 semanas em casa, beleza. Depois de um mês, ninguém quer mais mexer em casa. Ninguém quer nem lavar a louça. Então, assim, é um saco. E a gente precisa reconhecer isso, né? Mas eu tenho um bebê em casa, eu não quero que ele sofra e tudo mais. Mas ele vai sofrer como está todo mundo sofrendo. E sofrendo mudanças. Porque também tem crianças que estão achando o máximo. Não, eu acordo, tenho meu pai, tenho minha mãe, eu vou almoçar, tem meu pai, tem minha mãe, eu vou fazer outra coisa, eu tô com a minha família, então tá tudo ok. A gente precisa ir observando como cada criança lida com esse momento, e algumas podem se desorganizar, outras não. Então a gente precisa, e não só a criança, né, a gente também, e a gente vai se observando para poder agir. E agir, a gente tem como agir de várias formas. Às vezes dá uma leve surtada, chorar, se trancar no quarto, dar uns gritos em alguém, alivia, e depois a gente volta para o nosso eixo. Em outros momentos, a gente talvez precisa de uma ajuda. Não necessariamente já precisa ir para um psicólogo, ou para um psiquiatra, mas pode ser, preciso conversar com alguém da minha confiança. Então, nesse momento, é muito importante que a gente se conecte com pessoas que respeitem a gente, que a gente confia. Para quê? Para falar, olha, Ângela, tá tudo uma bosta, eu tô em casa, tô tendo muito trabalho, eu tenho 5 gatos aqui para cuidar, eles são muito exigentes, eles pedem comida o tempo inteiro, eu tô esgotada, eu tenho um diabo do mestrado para terminar, não tá vendo nenhuma ideia. Eu posso desabafar, depois eu me alivio e volto a fazer o que eu tenho que fazer. Porque a vida ela não parou, ela mudou
completamente, mas ela não parou. Então, a gente precisa fazer essas adaptações de acordo com o que a gente dá conta nesse momento, e sem se exigir demais, porque senão a gente vai criar um outro problema. Culpa, né, Ellen? Dá uma sensação de culpa, né? De assim, ai meu Deus, eu tinha que ter escrito aquele artigo e não escrevi, eu tinha que ter preparado, né? Eu tinha que ter feito e não fiz, eu tinha, né? E assim, tá mascarado assim, com a carinha de que, olha, agora você tem tempo para fazer, né? Então isso angustia ainda mais, poxa, eu tô aqui com esse tempo disponível, que é coisa que eu reclamava, eu não tinha, né? Agora, entre aspas, eu estou tendo e não estou conseguindo produzir do mesmo jeito. Então, essa cobrança, né? Essa culpa que a gente fica de, ai, meu Deus, não estou produzindo. Isso que vocês estão falando, a impressão que dá é que você olha na internet e está todo mundo num mundo diferente do seu. Né? Pensa assim, poxa, só eu que estou sentindo isso, gente. Está todo mundo rindo, feliz nesse negócio aí, nessas fotografias, né? Comercial de Doriana, os meninos nem sabem quem é Doriana. Gente, é tudo TBT, viu? É tudo TBT, não acreditem. Pois é, porque assim, essa coisa de que as pessoas estão aproveitando mais só serve para movimentar outras pessoas. Do tipo, tem gente que vai lá e coloca, estou comendo saudável, estou fazendo atividade física em casa com um cabo de vassoura e tal. Ótimo, lindo para você. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu também tenho que gastar um tempo em metabolizar o que eu estou vivendo. Cada pessoa aqui tem seus problemas. Alguns piores do que outros, enfim, mas cada um tem seus problemas. E a gente precisa ter esse tempo de metabolização. Porque quando a gente está na vida aqui fora, a gente faz pausas, né? A aula acabou, tem 5 minutos ali que a gente vai comprar um pão de queijo e fazer alguma coisa. Agora a aula acabou, você nem levanta da cadeira, você já tem que clicar de novo e uma nova aula e uma nova coisa. A gente não tem mais tempo nem para organizar os pensamentos. E isso uma hora cobra a conta. A conta chega disso. E, Ellen, é curioso você falar isso, porque, assim, eu venho percebendo no consultório, né, na parte de avaliação, quantas pessoas que vêm com queixa de, estou com perda de memória, Ângela, eu acho que já estou com quadro demencial, Ângela, eu acho que já estou com Alzheimer, né, uma ansiedade, uma angústia, mas, na verdade, quando você vai fazer uma avaliação, nada mais é do que uma gama de informações que chegam ao mesmo tempo, que a gente não consegue organizar, né? O nosso cérebro também é bombardeado por um monte de coisa, e a gente não tem essa maturação, essa metabolização, gostei dessa palavra que você usou, a gente perde informação, né? Quando a gente estuda um dos testes de memória, a gente pensa assim, o cérebro consegue, em curto tempo, gravar mais ou menos 5 dígitos, de 5 a 6 dígitos. Igual quando a gente gravava o número de telefone das pessoas, que hoje nem precisa mais, né? Tem aqui no celular. Mas aí você gravava esses dígitos. Cara, são 6 dígitos, entendeu? Não são, assim, informações de aulas de 1 hora, e aí você faz uma aula e vai para outra, e você lê um artigo e você faz isso. Então, não é que as pessoas estão tendo maior gama de quadro demencial, mas é porque as informações estão chegando mais rápido. Eu acho que isso tem a ver com a globalização, com a internet e tudo mais, né? E aí eu achei interessante que uma das meninas falou assim, eu tento me ocupar de outras formas, faço uma maquiagem, cozinho. Então, isso também é importante para o cérebro, para dar essa aliviada. Né? Em alguns momentos a gente precisa respirar mesmo, fazer coisas que não demandem tanto. Né? Você falou assim, vai ter uma pessoa que metaboliza o pensamento, depois pegando o cabo de vassoura fazendo atividade física. Tem outras pessoas que não. Agora, é interessante você falando, e pegando até o que a Klein colocou aqui. Ontem mesmo eu estava... Peraí, acho que tem uma outra aqui, rapidinho. Isso, a Andréa falou, né? Tento me ocupar de diversas formas, fazendo maquiagem, cozinhando, estudando, enfim. Realmente, eu me cobro muito sobre tudo. Às vezes é desgastante emocionalmente, mas sempre tento me manter centrada. É um grande desafio essa coisa de manter centrada. Eu já desisti.
Isso não dá para mim. Mas eu funciono de outra forma. Então, acho que é importante a gente saber como é que funciona para ver se vale a pena entrar em algumas coisas ou não. E a Klein colocou aqui, né? Ontem mesmo eu estava me desconectando de tudo para tentar focar no que eu preciso focar. Internet é bom, mas é fácil de se concentrar, irrita se não tomar cuidado. Com certeza. Outra pessoa falou que estava muito irritada aí. Gente, às vezes a irritação não é por uma questão psicológica, é só um excesso de tela, um excesso de informação. Entende? Então, assim, a gente precisa saber por que eu estou angustiada mesmo, por que eu estou irritada. Tem a ver com alguma coisa que eu li, que eu vi, que eu ouvi, ou é uma coisa minha, uma coisa intrínseca mesmo? Porque a gente consegue resolver de várias formas, né? E aí a Beatriz colocou aqui, né? Minha ansiedade piorou bastante com a quarentena. E o processo de adaptação à EAD tem sido demorado. Mas agora eu já entendo mais a realidade que estamos vivendo e tem sido mais leve. Percebi também que muitas coisas que eu não conseguia fazer antes da quarentena não era por falta de tempo, e sim por falta de prioridade e preguiça. E eu acho que tem uma coisa que é importante de prioridade e preguiça, é porque a gente se empolga com muita coisa. Por exemplo, eu adoro ver cursos e coisas diversas. História da arte, música e tudo mais. Mas eu não vou gastar nem tempo nem dinheiro investindo nisso. Só que eu fico aqui numa ruminação mental que é qual? Eu deveria estar fazendo curso de História da Arte. Nossa, tem um EAD aqui maravilhoso, de Harvard, de tal, de graça, inglês, isso vai melhorar meu inglês. Gente, mas eu não tenho espaço mental para isso. Eu não quero. Pode ser lindo, pode ser uma ideia incrível, mas a gente também tem que reconhecer que às vezes não vai rolar. Nossa, eu poderia agora ir para o Alasca. Não vai rolar. Então fica também um pouco menos exigente com as coisas que deveriam acontecer, porque parecem ser uma ideia incrível. E eu gostei dessa fala da Bia, porque aí eu volto naquele ponto que eu estava falando, né? Então agora eu tenho tempo e não faço? Opa, então na verdade não é que eu tenho tempo e não faço. É que antes isso já de alguma forma, por algum motivo, eu já não estava focado, né? Então não era questão de tempo. E talvez essa autoavaliação seja interessante também, né? Porque se a gente bobear também, a gente colocar a jogar essa responsabilidade em cima de uma pandemia, né? Então, eu entender assim, não, quer saber? Eu sou procrastinador mesmo. Eu sou preguiçosa mesmo, né? Esse é o meu perfil. Deixa eu ver o que eu faço para mudar isso dentro de uma pandemia, fora de uma pandemia, ou eu nem quero mexer nisso agora, né? Não é o momento interessante para mexer nisso. Eu vou ficar tranquila. Mas é você ter o conhecimento de como você é, né? Aquele autoconhecimento. Peraí, deixa eu ver o que é pandemia, o que não é pandemia, né? O que potencializou, o que já faz parte, e eu quero mexer nisso agora, eu não quero isso agora, eu vou ficar nisso durante... E eu acho assim, não tem problema, tudo bem, né? Tudo bem eu não querer mexer nisso agora, tudo bem eu não querer... Né? Mas assim, eu preciso ser verdadeiro comigo, eu preciso me conhecer, né? Eu acho, não sei. Olha o abuso da pessoa falando disso na frente de duas feras, olha, pesadinha. Monique, é por aí mesmo, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, acho interessante porque a gente sempre associa autoconhecimento necessariamente terapia. Mas espera, você pode fazer isso sozinho também, sabe? E é exatamente isso, acolher os seus momentos. Claro que numa terapia você vai ter um outro sujeito, um profissional que vai te ajudar a enxergar coisas que você não enxergaria sozinho. Acelera esse trabalho. Mas é exatamente a gente parar para pensar, igual a Ellen falou, estou irritada, né? Por que eu estou irritada? É pela quantidade de... porque eu estou mexendo muito no celular. Desliguei o celular. Não foi irritação? Não era o celular, não era porque a pandemia que está me angustiando, que eu estou com raiva. Não, era só aquele estímulo ali, né?
E o autoconhecimento vai muito pelo observar o comportamento, né? Observar o que você está sentindo, o que você faz com aquilo, o que aquilo gera e se isso te faz bem ou não. Então, por exemplo, acolher uma preguiça, por exemplo, é tudo bem, né? Às vezes tem dias que a gente acorda, independente da pandemia. Isso antes, né? Tem dia que a gente acorda e fala, não, eu essa semana acordei, não quero fazer pilates, não vou fazer. E se eu não acolho isso, eu fico ruminando a semana toda. Nossa, eu tinha que fazer atividade física, eu tinha que fazer atividade física. E aí vira uma cobrança. Se eu admitir logo, não quero, mas vou fazer, eu vou abrir espaço mental para fazer outras coisas que eu queira fazer. Dormir, conversar com a família, ler uma série. Você se responsabiliza também, né, Ângela? Porque quando a gente é sincera a ponto de falar assim, não tô a fim de ir para essa aula, não quero fazer isso, e assume as consequências desse ato, a gente se liberta também. A gente não tem que ficar nessa coisa, que antigamente a gente tinha muita desculpa do tempo, como o Monique falou. Desculpa, eu não entreguei o trabalho a tempo, porque eu tive pouco tempo. Eu fui dormir muito tarde, minha tia estava no hospital, eu tive que limpar a casa. Quando a gente fala, não fiz porque não quis, tem outra forma de eu conseguir essa nota, ou não fez atividade física, e ok, tem ou não que fazer alguma coisa durante a semana para compensar. Quando a gente toma para si a responsabilidade e as consequências das nossas ações, fica uma coisa muito mais leve. Porque não é assim, tomei uma decisão, me sinto ótima. Não é. Mas é também quando a gente consegue acolher que a gente não é essa pessoa perfeita e não tem que ser, fica muito mais tranquila. Porque assim, é importante também a gente pensar quem está lucrando com essa coisa que está todo mundo correndo, está todo mundo se angustiando. Existem pessoas que lucram e lucram alto com isso, né? Então, assim, gente que fala, não, eu tenho que malhar, eu estou num grupo de malhação e tal, me colocam para malhar. Não é só pensando na saúde e no bem-estar, é para uma questão econômica, porque mantém todo mundo ali pagando. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma reflexão, tanto no nível pessoal, quanto também no nível social, para saber, eu quero continuar nisso, nesse círculo, mantendo essa situação ou não. Olha, não sei se eu vou ter emprego até o final do ano, vou sair de algumas coisas. Mas e a economia, a gente tem que investir e tal. Sim, mas eu não sei se eu posso também me comprometer por tanto tempo. E eu não estou bem, não quero fazer atividade física. Vou deixar de fazer atividade física para fazer outra coisa, para comer um chocolate, para eu juntar um dinheiro, porque às vezes, se alguém da minha família precisar de mim. Então, é uma organização que ela é importante e que a gente precisa ter espaço mental para pensar. E é interessante, né, você falar isso, porque a importância que a gente dá na nossa sociedade para o corpo, né, ainda é muito maior do que a saúde mental. Então, quando eu ouvi você falar, pensei assim, quantas pessoas pensariam, meu Deus, ela está negligenciando o corpo, então não é para cuidar do corpo, também não é por esse viés, né? Claro, você tem que ter aquilo que você falou, não estou afim de fazer aquela coisa padronizada de ter uma aula online, mas eu caminho com uma aula dentro de casa, sei lá, né? Vou passar com um cachorro, com máscara, com os cuidados, né? Então, a gente tem que cuidar desse corpo, mas também da saúde mental, porque se não cuida da saúde mental, cara, o corpo também vai definhar junto. Né? A gente tem que equilibrar na balança. Exato, e assim, aumentou muito, gente, um dado importante para vocês saberem, o consumo de psicotrópicos aumentou muito, até as emergências psiquiátricas agora na pandemia, e não só no Brasil, tá, no mundo inteiro. Uma estatística que eu vi recentemente da França, de um professor que estava falando, é que aumentou em 25% o número de emergências psiquiátricas lá. Então, vocês imaginam, um país, assim, desenvolvido e tal, com os recursos que eles têm, mesmo assim, as pessoas adoeceram mais. E um recurso que muita gente tem fácil é a questão da medicação. Só que é importante que eu não sou contra a medicação, mas a gente precisa pensar muito bem em como vai fazer esse uso, porque uma hora essa pandemia vai passar. E a gente precisa perceber, assim, como é que eu vou sair disso depois? Entende? Então, assim, às vezes, né, a gente consegue melhorar alguns sintomas
pela via da meditação, pela via de uma noite bem dormida de sono, pela via da alimentação, que é melhor, eu acredito nisso, assim, se a gente come melhor, não fica só se entupindo de açúcar e farinha branca, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior. Pode não ser tão gostoso quanto comer biscoito recheado, mas acreditem, se a gente não tomar cuidado com o que a gente consome, tanto no sentido dos alimentos, também quanto no sentido das notícias, a gente vai causar gratuitamente, fácil, angústia e ansiedade. Gente, é muito fácil. Façam o teste. Entupam-se de pão, biscoito, açúcar. Vocês vão perceber que vocês vão ficar muito mais agitados. Passam um dia inteiro com o raio da televisão ligado em notícia. Não sei quem foi preso, não sei quem morreu, 300 milhões de pessoas morreram, não sei o que e tal. Vai chegar no final do dia, você tá chorando em posição fetal. Por quê? Porque você tá triste com tanto de coisa que você consumiu. Então, assim, a gente não tem como mudar os rumos da pandemia, mas a gente tem como, pelo menos, não ficar tão vulnerável a ela. Se blindar um pouquinho, né? Sim, se proteger minimamente. Não é sair desprotegido e ignorar a realidade, mas é também pensar assim, essas informações, elas estão vindo de quais fontes? Essa pessoa que é um saco, que fica me ligando o dia inteiro, não quero papo, eu desligo. Essa comida aqui que me dá um prazer momentâneo, mas que depois eu fico o dia inteiro ruminando porque eu comi tanto, talvez não seja bom eu comer todos os dias. Então, são decisões pessoais, que a gente pode fazer todos os dias, pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. Então, é importante que a gente faça. Ellen, uma coisa que tinha me chamado a atenção, que você tinha me falado, é também tomar cuidado para esses prazeres não virarem vícios, né? Porque é muito fácil, principalmente comida, é muito fácil a gente pensar o quanto a gente vicia rápido em açúcar, né? Se você toma um refrigerante aqui, começa a tomar todos os dias, já cria uma dependência, né? Uhum. E uma outra coisa também que teve um aumento, além dos psicotrópicos, que eu percebo é o consumo de álcool. Uhum. Porque primeiro naquela situação de, tô em casa, posso beber, né? Porque eu não vou dirigir, não vou ser multado nem nada, então posso beber. Depois por um prazer, e depois pode virar um gatilho, né? Vira um estímulo que você depende ali. Exato. E como é interessante você estar falando, porque assim, gente, a gente se vicia muito fácil, muito rápido nas coisas, que dão prazer momentâneo na gente. Então, você pensa, nossa, passei o dia inteiro entre aulas e atendimentos, EAD e tal, eu preciso me gratificar, vou ter que fazer o jantar? Por que não uma tacinha de vinho? Por que não uma bela sobremesa? Ai, não sei o que, já são 11 horas da noite, mas eu não tô com sono, eu vou ver aqui um seriado. Aí vai dormir 4 horas da manhã. Então, assim, com muita facilidade, a gente engata essas coisas, por quê? Porque o sistema de recompensa é muito rápido. Então, a gente quer o quê? Prazer imediato. Se você tá com uma dor, seja ela física, seja ela psíquica, o que você quer na hora? Algo que aplaque essa dor. Então, a via da alimentação, da bebida, de alguns prazeres, assim, às vezes o sexo, às vezes as compras também, são coisas que, com muita facilidade, a gente começa a repetir, e repetir, e repetir. E como a gente não tem mais recursos externos para lidar, por exemplo, não vou beber, eu vou sair para dar uma caminhada com a minha amiga e vou passar o dia fora. Não, isso não tem mais. Então, o que acontece? A gente fixa naquilo. Tomar vinho, tomar cerveja, ver uma live, vou ver a live lá do sertanejo, tenho que colocar aqui um petisco, alguma coisa. E tem alimentos, gente, que, assim, quimicamente falando, eles são feitos para viciar. A irmã da Ângela é nutricionista, eu converso muito com ela, e ela fala disso, assim, tem uns alimentos que eles são quimicamente programados para esse prazer, né? Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente está trazendo muita doença para o nosso corpo e para a nossa mente, e aí como é que a gente vai normalmente resolver isso? Entrei numa depressão muito grande, uma hiperatividade, uma ansiedade, aí o que a gente sabe fazer? Recorrer para a medicação. Então, a gente não muda o estilo de vida, a gente não muda os hábitos, e a gente taca remédio. Não preciso nem falar onde é que a gente vai parar com isso, né?
Aqui a Letícia colocou, né? Isso é muito real. Ontem mesmo eu fugi total da alimentação saudável que estou tentando manter e à noite estava super agitada e cansada emocionalmente. E aí a Fernanda complementou aqui, né? O prazer imediato é uma coisa que acaba, que a gente impõe na nossa vida, né? E às vezes ele nem sempre é bom. Gente, prazer imediato é como aquele crush que não vale nada. A gente até tem um pouquinho de prazer na hora, mas depois uma vida inteira de arrependimento. Então, assim, a gente tem que parar para pensar assim, é o que eu quero mesmo? Porque o prazer de longo prazo, ele não é fácil, mas uma hora ele vem. É igual se formar, vocês passam 5 anos na graduação. É legal? Não, é um saco, mas ela passa. E aí, você vai querer ter um diploma ou não? Bom mesmo é ir para a Vila Mix. Mas a Vila Mix não vai te dar nada. Só um prazer momentâneo. É isso mesmo, Ellen. Eu lembro da graduação, assim, as meninas estão no quinto semestre, né? Aqui desse grupo, né? Eu lembro que o meu quinto semestre, eu falei, gente, não aguentava mais, essa matéria é chata e tudo mais. Mas aí quando você para pensar, não, mas eu quero ser psicóloga, eu quero atuar com isso, vou aguentar a barra, né? E aí a importância da gente amadurecer, porque a Ellen estava falando sobre isso, da gente entender que a vida não é fácil, coisas chatas tem. Para a gente adquirir coisas a longo prazo, a gente vai ter que aguentar coisas a curto prazo que nem sempre são legais. E aí vai do nosso desejo real, né? Mas você pode também entrar numa lógica de ficar só ali na recompensa imediata e tá bom também, mas é uma escolha. Aqui com as consequências e se responsabilize por isso. Depois não vá também entrar no luminar, sabe? De se questionar também, de cobrar. Nossa, eu podia ter saído da quarentena de tal forma e não saí. Mas o que você fez durante a quarentena para sair dessa forma que você queria sair? Né? Outra pergunta que eu estou pensando, Ellen, em fazer, que eu vou fazer para vocês também, quais eram os planos que todo mundo aqui tinha para 2020 que vocês não conseguiram realizar e que vocês conseguiram realizar? Porque uma das coisas que as pessoas vêm me questionando, e elas falam assim, o ano está perdido, vamos cancelar o ano, não quero comemorar aniversário porque esse ano não valeu, né? Não vou envelhecer um ano que não foi vivido, mas o que é viver esse ano, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? Podem ligar o microfone, gente, quem quiser falar. Pessoal falando que gostou da comparação que a Ellen falou do crush. Hashtag crush. Olha que bacana, a Letícia falou, na verdade eu tenho conseguido realizar muitas metas que estipulei no início do ano. Excelente, né? Não ficar com aquela sensação assim, de um ano perdido. Pelo contrário, é muito engraçado que uma vez uma pessoa falou assim, se começou março, a quarentena, então quem fez aniversário antes valeu e quem fez a partir de março não valeu. Mas espera aí, o corpo está envelhecendo, o ano está assim passando, as coisas estão acontecendo, mas o que a gente está fazendo para ressignificar o que a gente não poderia fazer e para fazer coisas que estavam aqui dentro que a gente dá conta de fazer, sem essa pressão, né, da improdutividade. Eu acho que tem muito... Aqui é a Cleide falando. Oi. Tudo bem, gente? Eu acho que, assim, tá um tempo de muito... É que nem você acabou de falar. Um momento de muita ressignificação. Não tá fácil para ninguém. Todo mundo tá tendo que se adaptar de alguma forma. E eu acho que, assim, não é um tempo perdido. É um tempo que a gente vai ter que sentar e mudar tudo. É uma adaptação, assim, que vai ser uma lição, talvez, pro resto da vida. Porque quantas coisas a gente realmente vai precisar dar prioridade e a gente não dava. Então, assim, é um tempo, assim, que tá ruim, acho que para todo mundo, de alguma forma. E é tempo de aprendizado mesmo, que a gente vai carregar pro resto da vida. Porque não dá para ser tempo perdido. Não dá. Então, assim, é questão de adaptação mesmo e levar a lição, né? E isso que você está falando me fez lembrar que tem uma coisa que as pessoas falam assim, os inteligentes é que se dão bem na vida, os espertos é que se dão bem na vida. E, na verdade, quem se dá bem em termos evolutivos é quem consegue se adaptar
Então, a gente precisa pensar que a gente tem que se adaptar a esse momento que a gente está vivendo, porque é isso que a gente tem. A gente não tem como, eu vou dar uma pausa aqui, Planeta Terra 2020, e vou viver outra coisa. Não, não tem. A gente vai ter que passar por isso, sim. E aí a gente precisa pensar, como é que eu quero lidar com isso? Como é que eu vou querer sair dessa situação? E a gente não precisa também ter grandes expectativas do tipo, nossa, eu vou sair uma pessoa muito mais evoluída. Não, saindo não sofrendo demais, a gente já está no lucro. Né, saindo assim, ok, sofri, voltei, tô aqui, tô viva, às vezes é o melhor que a gente vai conseguir fazer, e entender, tá chegando uma grande mudança mundial, nessa questão dos espaços, né, antigamente a gente ouvia muitas pessoas falarem assim, compre um imóvel, compre uma sala para você atender, e tudo mais, aí veio a pandemia e falou, lide com prejuízo, gente, eu estava prestes a alugar uma sala para mudar meu consultório. Já tinha feito projeto de arquitetura e tudo mais. Na semana que eu estava lá assinando o contrato, veio a pandemia. Hoje, se acabar a pandemia hoje, eu vou alugar a sala? Não. Por quê? Porque eu repensei em várias coisas e eu acho que não é o momento de eu assumir esse compromisso. Entende? Então, a pandemia tá vindo para... Eu interrompi, desculpa. Não, pode falar. Essa pandemia está vindo para corrigir muitas ideias mesmo e práticas nossas. Não precisa nem com a ideia global. Não, é comigo. Uhum. É uma coisa global que está acontecendo, mas está me atingindo diretamente em várias questões. Sabe? Resolver as minhas questões. Mas pro outro tá assim. Não, e eu? Entendeu? É direto, é comigo, é global, mas quantas coisas que eu não vou precisar mudar. Entendeu? Uhum. É direto, é muito pessoal, entendeu? É uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, mas que está me corrigindo aqui agora no que eu preciso mudar. Uhum. Então, assim, quando eu falo que tá difícil para todo mundo, mas eu preciso mudar isso, então vamos. O outro, eu não preciso estar anunciando ou estar o tempo todo na internet vendo a vida do outro lá. Não sei o que, a vida do outro tá melhor. Não tá, gente. Gente, é TBT, gente. Exato, gente. Ontem eu tava numa agonia que eu saí desconectando de tudo. Eu só não desativei o WhatsApp. Sabe? Porque o negócio não tá bom. Olhar, sabe? Internet é um mundo muito perfeito. Isso atinge a gente negativamente falando. Então, assim, é uma coisa muito... eu sei que eu tô assim, não, ontem eu falei assim, quer saber? Vou desconectar mesmo, tchau. Isso aí. A gente precisa pensar na internet como uma grande vitrine. Tem coisas lindas na vitrine, mas não necessariamente eu tenho que levar. Verdade. Né? Então, assim, tem coisas... Eu gosto, eu sou consumidora de internet, de coisas de internet, eu gosto. Mas tudo que eu vejo na internet, eu me questiono. Sabe? É igual assim, quem nunca fez uns carrinhos aí online de comprar coisas e tudo, aí fala, mas eu quero isso mesmo? Quero não, já me satisfiz só em montar aqui o carrinho. Não quero mais. Então, assim, a gente precisa saber reconhecer que tem coisas lindas na internet, mas não é pro nosso bico, ou a gente não tá afim, ou a gente não quer pagar esse preço, né? Quando a gente vê lá, Musa Fitness, corpão, só come ovo. Cara, eu não gosto tanto assim de ovo. Parabéns, mas... vou ficar com o meu corpo do meu jeito. Então, a gente precisa encontrar, foi legal isso que a Kleine falou, a nossa maneira de lidar com isso. Cada um tem a sua. E não quer dizer que é inferior a de ninguém, né? Não, é a sua. É verdade. E aí a gente parte, né, Ellen e Kleine, todo mundo, para aquela coisa que eu estava falando do autoconhecimento, porque o que é importante para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que, assim, tem uma necessidade social grande, mas que não é o suficiente para se... Mas o medo da quarentena é tão, assim, da pandemia tão grande, que ela prefere ficar em casa e não ver os amigos. E dá para a gente fazer isso de uma forma, assim, se cuidando, sabe? Então, por exemplo,
ter voltado a atender no meu consultório uma paciente por semana, por exemplo, porque ela não estava se adaptando ao online, me fez bem também. Cara, poder ver a pessoa, sabe? Lógico que longe, máscara, todo aquele cuidado, né? Ou então, vou almoçar na casa de uma amiga, eu vi um paciente que falou assim, meus filhos moram numa casa, eu e meu marido moramos em outra casa. Meus filhos queriam almoçar com a gente. Colocou uma mesa de um lado, uma mesa do outro, no meio a comida, como se fosse um buffet, cada um no canto, porque os filhos trabalham e esses pais têm receio também de pegar alguma coisa, então eles se mantiveram mais seguros. Então, a prioridade que eles deram para aquelas relações trouxe mais benefício do que malefício, entendeu? Então, é colocar na balança, assim, sabe? Ontem ela até assistiu, eu fiz uma live com as minhas irmãs, elas têm 11 anos, 11 anos, né? E aí, para elas, o evento da quarentena está sendo ir para equitação. E aí, estava todo mundo de máscara, mas eles estão lá com o cavalo, todo mundo de máscara, dá para fazer essa aula ali. E aquele momento é o que dá o gás para o resto da semana para aguentar ficar em casa. Então, assim, é o momento da gente repensar o que é prioridade. Vão ter pessoas que vão sentir mais falta do social, vão ter pessoas que não, né? Que vão se organizar de outras formas. Uhum. Quem mais aqui colocou? Né? A Fernanda colocou, né? Mas se desconectar um pouco das redes, ainda mais nesse momento, é bom. Eu me desvirtuei total do Insta, por exemplo, está sendo ótimo. E, Fernanda, eu não sei se você já leu alguma pesquisa sobre isso, mas que tem gente, assim, pesquisadores falando que as redes sociais, elas se tornaram vícios hoje e que algumas pessoas entram em abstinência quando não podem acessar. Então, é muito importante também que nesse momento de quarentena a gente possa refletir sobre a gente. Por exemplo, no Instagram tem como você saber quanto tempo você fica por dia mexendo no Instagram. Será que aquilo te alegra? Será que aquilo você quer gastar esse tempo? Por exemplo, em 24 horas, menos ali 6, 8 horas de sono, menos ali 1, 2 horas de alimentação, banho, alguma outra coisa assim, você passar 2, 3 horas no Instagram, olha, pode ser, não é que você estaria fazendo algo mais útil, tipo, pensando numa tese de doutorado, não, mas você poderia estar descansando, fazendo sua unha, fazendo uma automassagem, conversando com alguém, transando com alguém, sabe? Alguém que pode na quarentena, tá, gente? Você poderia estar fazendo algo de bom para você. Ok, se for um dia que você ficou mais tempo nas redes sociais, mas espera aí, todos os dias, né? Porque uma hora, às vezes, a gente não vai poder ficar com o celular. E aí vai entrar em abstinência por conta disso, vai ter que tomar remédio por conta disso. E sabendo que tudo que tá ali é mentiroso. Então, assim, são coisas que vale a pena a gente refletir um pouco para saber. Tem gente que é um pouco mais radical. Não tenho redes sociais, não gosto e não vou fazer. Ok, lide com isso, banque com isso, sua escolha. Mas para outras pessoas a forma como hoje eu encontro para lidar com isso é diversificando. Veja um pouco de Instagram, descanso um pouco, estudo um pouco, depois eu dou uma relaxada, depois eu vou fazer comida, depois eu dou uma olhadinha e pronto. Né? Mas assim, a régua não tem que ser dada por ninguém. Eu, a Ângela, que como profissionais, a gente não está dando uma régua para vocês. A gente está falando, tem a régua de vocês para medir as coisas. Isso que vale. A resposta para tudo, o remédio é de vocês. A vida, ela é individual, então, assim, a régua tem que ser individual também, né? Exato. Controle de tudo. Exatamente. Ok, meninos? Da minha parte, tá ok. Para você, Ângela. Também, acho que a gente já passou tudo que tinha para passar. Mas é um tema que, assim, nunca vai esgotar, né? Até porque as demandas vão mudando, né? Uhum. As demandas. Olha, então, as meninas estão fazendo yoga, meditação, malhando. Eu gosto de um aplicativo, eu não sei se vocês conhecem aqui, vou até colocar aqui no chat, que é Lojong, o nome dele. E tem meditação, gente, de 3 minutos. Eu sou uma pessoa super agitada, assim.
tenho até um diagnóstico de TDAH e tudo, só que eu sei como eu funciono. Então, eu consigo fazer as coisas que eu quero de uma forma que não me gera sofrimento nem nada. E aí, quando eu pensei assim, tipo, eu quero meditar, eu baixei esse aplicativo e eu faço as meditações de 3 minutos, que são as que eu, de fato, consigo estar presente. 3 minutos para mim tá ok. Dali a pouco eu tô passando para de 5 minutos. Um dia eu consegui fazer de 20. Não consigo fazer todo dia. Mas são coisas que eu vou experimentando. Não sei como é que é para vocês isso também. Ellen, assim, não, veja, é uma opinião só, né? É como eu vejo. Eu não preciso, às vezes eu preciso de uma ajuda, né? Mas o que eu tenho visto muito é assim, é muita gente ditando o que você tem que fazer, né? Você tem que... É desse jeito aqui, ó, é nesse formato, é desse jeito que você tem que seguir. Então, eu penso que volta e meia, né, a gente escuta essas palestras assim de coaching, né? E é de muito, é como se eu tivesse que ter alguém para dizer como eu tenho que viver, para dizer o que eu tenho que fazer, para dizer o que eu tenho que, né? Olha, isso é isso, sabe? E eu preciso me conhecer mais do que ninguém, eu preciso mais do que ninguém saber o que é bom para mim. Eu posso ouvir alguma coisa que me faz, né, me dá um link, um insight, mas eu não posso ter que depender de alguém para dizer para mim o que eu vou fazer o tempo todo, sabe? Eu acho que essa coisa do, né, citei o coaching porque é algo que eu vejo que está muito exacerbado, né, que está muito, né, enfim, e dando um caminho das pedras que muitas vezes não é o caminho apropriado para quem está escutando aquilo ali. Exato. E corrijam se eu estiver errada, é uma opinião minha, né? Mas é essa coisa de você se conhecer, você se encontrar e você saber o que é legal para você, o que não é, né? Sem ter que entrar nesses padrões de, olha, você não sabia viver, agora, peraí, eu descobri, né, a pólvora e eu vou dizer para você como é que faz, como é que... Cada um funciona de um jeito, né? Sim. Quer falar, Ângela? Quer contribuir? Me lembrou aquela sensação assim, sou uma criança e quero que a mamãe fale para mim o que fazer, né? A gente está sempre procurando esses pais que vão dizer o que a gente tem que fazer. Só que somos adultos, né? E se a gente, nem sempre esses pais entendem e sabem quais são os nossos desejos reais. Então, cabe a gente procurar isso. Exato. E assim, o crescimento do coaching no Brasil veio por uma lacuna de mercado. Porque, assim, quem nunca ouviu assim, eu não vou num psicólogo, porque o psicólogo vai ficar calado e ele vai me perguntar o que eu quero fazer. Porque, gente, existe ali regras universais de, coma saudável, faça atividade física, faça isso, faça aquilo outro. Mas a complexidade humana é uma coisa que não cabe em livros. Né? Então, assim, essa questão que o coaching cresceu muito é porque muitas pessoas elas queriam uma solução assim, como é que eu faço para emagrecer? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para isso ou para aquilo outro? E estão vendendo esse produto. Todo mundo que embarca nessa tem um benefício ali logo no primeiro momento, porque tem ali um acolhimento, tem uma direção. Mas quando de fato para pensar, começa a questionar, mas eu quero fazer dessa maneira? Não quero fazer dessa maneira. Então, assim, não sustenta isso a longo prazo. E quando sustenta, a gente começa a se sentir muito cobrado. Porque o que tem agora de alta performance... Gente, a gente está vendo uma pandemia, pelo amor de Deus. Se a gente conseguir alguma performance, está no lucro. Se conseguir 1% de performance, né? Conseguir acordar, trabalhar minimamente... comer, ir ao banheiro e dormir de novo, gente, isso é o máximo. Pronto, é verdade, é verdade. O foco não é esse, né?
Não. O foco não é virar atleta na pandemia se você não quiser virar atleta. É atleta se você tiver afim de virar atleta. E assim, gente, é sempre massa de manobra. Quem tá colocando essas coisas tá vendendo um produto porque quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro porque quer ganhar mais dinheiro, ou quer ganhar dinheiro porque teve uma baixa de dinheiro. É isso, é econômico, não é transformação. Essa ideia do propósito tem coisas bem interessantes, mas não se esqueçam, é uma questão econômica. Porque se não desse dinheiro, ninguém estava fazendo. Estão falando disso porque está dando dinheiro. Tem muita gente que, inclusive, essa coisa é um esquema de pirâmide. As pessoas se tornam coaches para se tornarem coaches de quem quer ser coach. Porque dá dinheiro. A hora que não der mais, eu acho que essa paixão acaba. Sim, sim. Pode ser útil para algumas coisas, mas a gente tem que ter muita visão crítica. Bacana, a Fernanda até comentou o coach da... Não, a Fê virou filósofa nessa quarentena. Vocês não têm ideia do que essa guria anda falando. Dá vontade de escrever um livro, vou pegar e colocar. Que legal! Outro dia a gente estava discutindo num grupo que a gente tem, de meninas, que a gente montou esse grupo para falar mal da humanidade, sabe? Ai, que legal! E assim, é muito legal, e ela fez uma sacada esse dia que foi muito bacana, né? E aí agora ela está saindo assim, com umas pérolas deliciosas, sabe? Que legal. Muito bacana essa outra face da Fê que a gente não conhecia, que eu não conhecia. Falar mal da humanidade. A gente tem os ícones lá que a gente pega para Cristo de vez em quando, mas é para rir, é só coisa para... Que bom! Para ler a mente um pouquinho. Ok, meninos? Obrigada pelo convite, Monique. Obrigada, pessoal. Força, paciência, leveza. Eu que agradeço demais em nome da turma. A gente está encerrando hoje, meninas, o nosso conteúdo, né? Digamos assim. A gente vai fechar na terça-feira com... eu acho que alguma de vocês, não sei se foi alguma de vocês que participou com a gente no presencial, quando a gente trazia, assim, eu pedia que eles trouxessem... Foi... Eu lembro que teve até um trabalho sobre o nazismo. Isso. Mas esse, Ellen, a gente... eu peço que eles... Porque, na verdade, isso seria um trabalho, né? Seria um artigo que a gente ia fazer para publicar. Mas acabou que não deu tempo. Então, para a gente verificar o nível de satisfação dos fisioterapeutas, sabe? Como é que é essa demanda de trabalho? Eu me formei numa área, estou em outra, a minha especialidade é homem, eu estou fazendo outra coisa. Como é que é a minha qualidade de vida dentro da minha profissão, né? Então, eu pedi para eles fazerem esse trabalho, porque é um trabalho que traz uma reação para a gente, né? Principalmente eles que estão no meio do assim, eu acho interessante olhar todos os lados da moeda, mas em termos assim de conteúdo, a gente fechou com vocês e eu agradeço pelo fechamento com chave de ouro, né? São dois profissionais incríveis que eu confio assim, de olhos fechados, abertos e fechados. E, né, obrigada mesmo. Em nome da turma, queria agradecer vocês. Obrigada, Monique. Obrigada, Ângela, por topar também. Obrigada, pessoal que assistiu a gente. Bom dia e bom final de semana. Isso, até coloquei ele no chat. Muito obrigada, porque foi um momento muito gostoso para começar a sexta. Já vou me desconectar da internet, entrar em contato comigo, para curtir o final de semana. Sorte sua. Eu tenho que estudar.
Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Tchau, tchau.